Você já sentiu um desejo tão forte que sabia que era errado, mas não conseguia resistir? Uma atração que queima por dentro, como se o coração dançasse um samba proibido, sabendo que cada passo poderia te levar a um caminho sem volta. Hoje, vou contar uma história que vai mexer com suas emoções, uma trama cheia de conflitos, desejos e segredos que vão te prender até o último segundo. Então, pegue seu fone, ajuste o volume e mergulhe comigo nessa narrativa. E claro, não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no canal para não perder o que vem por aí. Meu nome é João e essa história começa quando eu tinha 19 anos, recém-chegado a São Paulo, a cidade que nunca dorme, com suas luzes brilhantes e ruas que parecem pulsar como o coração de um tamborim. Eu vim de uma cidadezinha no interior da Bahia, um lugar onde o mar beija-te a areia e o som do forró ecoa nas noites. Brincadeiras com amigos na praia, noites sob as estrelas com minha mãe me contando histórias e o cheiro de acarajé fresco nas feiras de rua. Mas tudo mudou quando meu pai, Carlos, decidiu que era hora de eu vir morar com ele em São Paulo para começar a universidade. Ele dizia que era para o meu bem, para me dar um futuro melhor, mas, para mim, era como abandonar um pedaço do meu coração. Meu pai, Carlos, tem 47 anos e é um homem de negócios bem-sucedido. Ele construiu uma empresa de tecnologia do zero e sua vida agora é feita de reuniões, viagens e um apartamento de alto padrão no bairro Jardins, onde as luzes da cidade parecem dançar pelas janelas. Mas ele não mora sozinho. Ao lado dele está a Mariana, sua nova esposa, uma mulher de 32 anos. Ela é alta, com cabelos negros longos que caem como uma cascata sobre os ombros, olhos castanhos que brilham como café torrado sob o sol, e um sorriso que, bem, digamos que faz qualquer um perder o fôlego. Mariana trabalhava como gerente de marketing na empresa do meu pai antes de se tornarem um casal. Eles se conheceram em uma dessas reuniões intermináveis e, segundo ele, foi amor à primeira vista. Eu não sei se acredito nisso, mas o fato é que meu pai deixou minha mãe lá na Bahia para começar uma nova vida com Mariana. Chegar em São Paulo foi como entrar em outro mundo. As ruas cheias de carros, o barulho constante, os prédios altos que parecem tocar o céu, tudo era tão diferente do cheiro salgado do mar e da calmaria da minha cidade. O apartamento do meu pai era enorme, com móveis modernos, paredes brancas e uma vista que fazia você se sentir pequeno. Mas a minha mãe ficou na Bahia e cada vez que pensava nela, cozinhando vatapá ou rindo comigo enquanto ouvíamos música, meu peito apertava. Eu não queria estar ali, mas não tinha escolha. No meu primeiro dia, Mariana me recebeu com um jantar que parecia saído de um restaurante chique. A mesa estava posta com pratos típicos, feijoada fumegante, pão de queijo quentinho e até uma caipirinha para meu pai, que ria alto enquanto contava histórias do trabalho. Mariana estava lá, com um vestido leve que balançava a cada movimento como se ela mesma fosse uma brisa de verão. João, espero que você se sinta em casa, ela disse com aquele sorriso que parecia esconder um segredo. Tentei ser educado, mas minha cabeça estava longe. Eu só pensava na minha mãe, sozinha, e no quanto eu queria voltar para a Bahia. Enquanto comíamos, Mariana perguntou sobre minha vida no interior, minhas músicas favoritas, meus sonhos. Para mim, ela era uma estranha, alguém que havia tomado o lugar da minha mãe. Meu pai, por outro lado, parecia feliz como nunca. Ele olhava para Mariana como se ela fosse a única pessoa no mundo, e isso me irritava. Como ele podia seguir em frente tão facilmente? Como podia esquecer tudo o que tínhamos como família? Eu comia em silêncio, respondendo apenas com monossílabos, enquanto tentava ignorar o perfume suave de Mariana, que parecia flutuar até mim como uma provocação. Nos dias seguintes, comecei a me adaptar à rotina da cidade. A universidade era um mundo à parte, com colegas que falavam rápido e viviam correndo de um lado para outro. Eu estudava música, sonhando em um dia compor canções que fizessem as pessoas dançar como no carnaval. Mas mesmo com a empolgação dos estudos, eu me sentia deslocado. O apartamento do meu pai era como um palco onde eu não sabia meu papel. Mariana estava sempre por perto. Ela deixava bilhetes com lembretes para eu comer, colocava música bossa nova para tocar
enquanto limpava a casa, e até tentava me convencer a sair com ela para conhecer a cidade. Você já foi ao Ibirapuera, João? Podemos ir juntos, o que acha? Ela dizia, com aquele tom animado que parecia genuíno. Mas eu recusava. Eu não queria me aproximar dela. Não queria trair a memória da minha mãe. Ainda assim, era impossível ignorar Mariana. Ela tinha uma energia que preenchia o ambiente como se cada movimento dela fosse parte de uma dança. Certa noite, enquanto eu estudava no meu quarto, ouvi o som de risadas vindo da sala. Era Mariana e meu pai, dançando ao som de uma música suave, provavelmente um samba de Tom Jobim. Fui até a porta para ver o que estava acontecendo e lá estava ela, girando nos braços do meu pai, o vestido leve subindo levemente, revelando as pernas bronzeadas. Droga, João, para de olhar, pensei, fechando a porta rápido. Mas a imagem dela ficou na minha cabeça como uma nota que não sai do ouvido. Os dias foram passando e comecei a notar coisas que me incomodavam ainda mais. Mariana parecia estar em todos os lugares. Quando eu chegava da universidade, ela estava na cozinha, mexendo em panelas com um avental que parecia abraçar cada curva do seu corpo. Quer ajudar com o jantar, João? Ela perguntava, com um sorriso que parecia dizer mais do que as palavras. Eu balançava a cabeça e subia para o quarto, tentando me convencer de que não havia nada de errado em reparar nela. Afinal, ela era bonita e eu era só um cara de 19 anos, cheio de hormônios e sonhos, mas no fundo eu sabia que estava pisando em um terreno perigoso. Uma noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira e meu pai estava em uma viagem de negócios. Eu tinha passado o dia na universidade. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som suave de uma música vindo do quarto de Mariana. A porta estava entreaberta, algo raro, já que ela sempre mantinha tudo fechado. Curioso, ou talvez movido por algo que eu não queria admitir, me aproximei. A luz suave do abajur iluminava o quarto e lá estava ela, de pé, trocando de roupa. Mariana estava de costas, vestindo apenas uma camisola leve que mal cobria seu corpo. A silhueta dela era como uma pintura, cada curva desenhada com uma precisão que fazia meu sangue ferver. Eu sabia que deveria virar o rosto, sair dali, mas meus pés pareciam grudados no chão. Ela se virou como se tivesse sentido minha presença e nossos olhos se encontraram por um breve segundo. João, ela chamou surpresa, puxando a camisola para cobrir o corpo. Eu gaguejei um pedido de desculpas e corri para meu quarto, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Tranquei a porta e me joguei, mas era impossível. O perfume dela, o jeito que o tecido abraçava sua pele, a maneira como ela me olhou, tudo isso ficou gravado em mim, como uma música que você não consegue parar de cantar. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, lutando contra pensamentos que sabia que eram errados. Ela era a esposa do meu pai. Minha mãe ainda estava lá na Bahia, esperando minhas ligações. Mas por mais que eu tentasse, não conseguia parar de pensar em Mariana. E pior, eu sabia que ela também tinha notado meu olhar. Havia algo naquele momento, uma faísca que me assustava e ao mesmo tempo me puxava como um ímã. No dia seguinte, desci para o café da manhã com o rosto ainda quente de vergonha. Mariana estava na cozinha, como se nada tivesse acontecido, preparando suco de laranja e cantarolando uma música. Bom dia, João. Dormiu bem? Ela perguntou com aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente. Eu murmurei um bom dia, mas quando ela se aproximou para servir o suco, seu perfume me envolveu novamente e meu coração disparou. Você parece cansado, tudo bem? Ela disse, com um tom que parecia genuíno, mas que para mim soava como uma provocação. Eu apenas assenti, peguei meu copo e saí correndo para a universidade, precisando de ar, precisando de distância. Mas enquanto caminhava pelas ruas barulhentas de São Paulo, a imagem de Mariana continuava dançando na minha mente, como uma melodia que eu não podia ignorar. As ruas de São Paulo pareciam mais barulhentas do que nunca enquanto eu caminhava apressado,
o copo de suco de laranja ainda na mão, o coração martelando como um pandeiro em pleno carnaval. O rosto de Mariana, aquele sorriso que parecia saber mais do que dizia, continuava a girar na minha cabeça como uma música que você tenta esquecer, mas que insiste em tocar. Eu precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que me tirasse. Mas por mais que eu tentasse, cada esquina da cidade parecia me trazer de volta ao apartamento, ao perfume dela, àquele momento na noite anterior, quando nossos olhares se cruzaram por um instante que pareceu eterno. Na universidade, mergulhei nos estudos como se as partituras fossem minha salvação. Tentei me concentrar nas aulas de composição, nas notas que dançavam no papel, mas era inútil. Minha mente vagava para Mariana, para o jeito como ela se movia pela casa, como se cada gesto fosse parte de uma coreografia pensada para me desarmar. João, foco! Eu repetia para mim mesmo, tamborilando os dedos na mesa, mas quando fechava os olhos via a curva do seu pescoço, a maneira como o cabelo caía sobre os ombros e meu estômago dava um salto. Quando voltei para o apartamento no fim do dia, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, como uma tela. O elevador parecia mais lento do que o normal e eu me peguei ajeitando o cabelo no reflexo do espelho, como se isso importasse. Ao entrar, o cheiro de comida caseira me envolveu. Era moqueca, o prato que minha mãe fazia na Bahia, mas agora preparado pelas mãos de Mariana. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela com um avental colorido que parecia abraçar cada linha do seu corpo. Chegou, João? Ela perguntou, sem se virar, a voz suave como uma brisa noturna. Fiz moqueca. Sua mãe disse que você gosta. Senta aí, já está quase pronto. Eu hesitei, mas o cheiro era irresistível e minha barriga roncava. Sentei-me à mesa, tentando manter os olhos fixos no prato à minha frente. Mariana se aproximou, colocando uma tigela fumegante na minha frente, e o movimento fez o avental deslizar levemente, revelando a pele bronzeada do seu ombro. Obrigado, murmurei, engolindo em seco, tentando não olhar. Ela sorriu, um sorriso que parecia dizer que... De nada! Espero que esteja tão bom quanto o da sua mãe, ela disse, sentando-se do outro lado da mesa, os olhos brilhando sob a luz suave da sala. Enquanto comíamos, ela começou a falar sobre a cidade, sobre os lugares que eu deveria conhecer. Você já foi ao Beco do Batman? É cheio de grafites incríveis, perfeito para quem gosta de arte e música como você, ela disse, inclinando-se um pouco para frente, o que fez o colar que ela usava balançar, atraindo meu olhar para o decote discreto da Belle de Messusa. Eu assenti, sem confiança para responder, sentindo o calor subir pelo pescoço. Quem sabe a gente pode ir juntos um dia desses, ela continuou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu só consegui balbuciar um talvez, antes de enfiar uma colherada de moqueca na boca, torcendo para que o sabor forte desviasse minha atenção. Nos dias seguintes, comecei a perceber que Mariana estava por toda parte. Ela parecia fazer questão de estar presente, como se testasse os limites do meu autocontrole. Certa manhã, ela me pediu ajuda para carregar umas caixas de decoração que havia comprado para a sala. Você é forte, João. Me dá uma mãozinha. Ela disse com um tom brincalhão que me fez rir apesar da tensão. Enquanto eu carregava as caixas, ela estava ao meu lado, apontando onde colocá-las, e cada movimento dela parecia calculado. A maneira como esticava o braço, deixando a blusa subir e revelar um pedaço da cintura, ou como se inclinava para pegar algo, fazendo o tecido da calça jeans abraçar suas curvas de um jeito que era impossível não notar. Você é bem quieto, né? Ela disse em um momento, parando para me olhar nos olhos. Não sei se é timidez ou se você ainda não me aceita. O tom dela era leve, mas havia uma ponta de curiosidade, como se ela realmente quisesse entender o que se passava na minha cabeça. Não é isso, respondi. Rápido demais. A cidade, a universidade, tudo é novo. Ela sorriu como se soubesse que havia mais do que eu estava dizendo. Tudo bem, João. A gente tem tempo para se conhecer melhor, ela disse, e a maneira como ela pronunciou conhecer fez meu coração disparar. Naquela mesma semana, meu pai precisou viajar novamente, deixando o apartamento sob o comando de Mariana. Era uma sexta-feira,
e ela sugeriu que fôssemos ao mercado comprar coisas para o fim de semana. Não dá para viver só de delivery, né? Ela brincou, pegando as chaves do carro. Eu relutei, mas acabei cedendo. No caminho, o trânsito de São Paulo estava caótico e o carro balançava a cada semáforo. Mariana estava ao meu lado, dirigindo com uma blusa leve que parecia flutuar sobre a pele e o perfume dela enchia o espaço, misturando-se ao calor do dia. Você já experimentou dançar samba, João? Ela perguntou de repente, virando-se para mim com um sorriso travesso. Eu? Não, sou péssimo dançando, respondi, rindo para disfarçar o nervosismo. Não acredito. Um cara que estuda música tem que ter ritmo. Ela insistiu, e antes que eu pudesse responder, ela estacionou o carro e desceu, o movimento fazendo o cabelo balançar como uma cortina de seda. No mercado, ela caminhava à minha frente, pegando frutas, legumes, parando para conversar com os vendedores, como se conhecesse todo mundo. Eu empurrava o carrinho, tentando não olhar demais para o jeito como a calça dela delineava cada passo, cada curva, como se fosse uma dança que eu não tinha permissão para participar. De volta ao apartamento, começamos a guardar as compras. Mariana subiu em um banquinho para alcançar uma prateleira alta e a blusa subiu, revelando a pele lisa da cintura, como um convite que eu sabia que não podia aceitar. Cuidado, João, segura o banquinho para mim. Eu obedeci, segurando firme, mas meus olhos traíam, percorrendo a linha do seu corpo como se fosse uma partitura proibida. Quando ela desceu, nossos braços se tocaram por um instante e o calor da pele dela parecia queimar. Obrigada, ela disse com um olhar que parecia enxergar através de mim. Eu murmurei algo incompreensível e me afastei, precisando de espaço para respirar. Naquela noite, meu pai ligou dizendo que a viagem ia se estender por mais alguns dias. Mariana parecia não se importar, preparando o jantar com a mesma energia de sempre. Quer me ajudar a cozinhar, João? Vamos fazer algo diferente hoje, ela disse, segurando uma garrafa de vinho tinto. Não sou muito bom na cozinha, admiti, mas ela insistiu, entregando-me uma faca para cortar cebolas. Enquanto trabalhávamos, o som de uma playlist de bossa nova enchia o ambiente, e Mariana começou a cantarolar. Você já pensou em compor algo assim, João? Uma música que faz o coração dançar? Ela perguntou, inclinando-se para pegar um tempero, o movimento fazendo o decote da blusa revelar mais do que eu estava preparado para ver. Eu tentei me concentrar na cebola, mas meus olhos traíam, capturando cada detalhe dela. A maneira como o cabelo caía sobre o rosto, o brilho do suor na pele do pescoço, o jeito como ela ria de si mesma quando derramava um pouco de vinho. Você é tão sério, João. Relaxa um pouco, ela disse, passando por mim para pegar uma panela, o braço roçando no meu de um jeito que parecia acidental, mas que fez meu coração disparar. O jantar ficou pronto e sentamos à mesa, o vinho tinto brilhando nos copos. Ela levantou o dela, brindando. As novas experiências, ela disse com um olhar que parecia carregar 1000 significados. Eu brindei, mas o vinho parecia queimar minha garganta. Depois do jantar, ela sugeriu que assistíssemos a um filme. Nada de terror, tá? Não quero você tendo pesadelos, ela brincou, escolhendo uma comédia romântica qualquer. Sentamos no sofá, a poucos centímetros um do outro, e o calor do corpo dela parecia preencher o espaço entre nós. Durante o filme, ela ria alto, jogando a cabeça para trás, e o movimento fazia o cabelo roçar no meu ombro. Eu tentava me concentrar na tela, mas tudo o que conseguia pensar era no perfume dela, no jeito como ela cruzava as pernas, na curva suave do seu pescoço iluminada pela luz da TV. Quando o filme acabou, ela se levantou, espreguiçando-se, a blusa subindo apenas o suficiente para revelar um pedaço da cintura. Hora de dormir, né? Ela disse, com um tom que parecia inocente, mas que para mim soava como uma provocação. Eu assenti, incapaz de formar uma frase coerente. Tranquei a porta, joguei-me na cama e tentei apagar a imagem dela da minha mente. Mas era como tentar parar uma música que já está no refrão. Enquanto tentava dormir, ouvi o som da água correndo no banheiro do outro lado do corredor. Mariana estava tomando banho, e por um momento minha mente traiçoeira imaginou a cena.
A água escorrendo pelo seu corpo, o vapor subindo, o contorno dela sob a luz fraca. Fechei os olhos com força, tentando me convencer de que aquilo era errado, mas meu corpo parecia não ouvir. O som da água correndo no banheiro ecoava pelo corredor como um tambor que marcava o ritmo de uma dança que eu sabia que não podia acompanhar. Fechei os olhos com força, deitado na cama, tentando apagar as imagens que minha mente insistia em criar. Mariana estava lá, a poucos metros de mim, e o simples pensamento dela sob o chuveiro fazia meu peito. Eu precisava me controlar, precisava lembrar que ela era a esposa do meu pai, que eu estava ali para estudar, para construir um futuro, não para me perder em pensamentos proibidos. Mas naquela noite, o silêncio do apartamento parecia gritar, e cada batida do meu coração era um lembrete de que eu estava pisando em um terreno que podia desmoronar a qualquer momento. Na manhã seguinte, o sol invadia a sala, refletindo nos móveis brancos e criando uma atmosfera que parecia enganadoramente calma. Mariana já estava na cozinha, preparando café, com uma camiseta larga que caía sobre os ombros de um jeito que parecia desenhado para chamar atenção. "Bom dia, João. Dormiu bem?" Ela perguntou com aquele tom leve que sempre carregava uma pitada de provocação. Eu murmurei um bom dia e me servi de café, mantendo os olhos fixos na xícara, como se ela pudesse me salvar da tensão que crescia entre nós. "Tudo bem?" Ela insistiu, apoiando-se no balcão, o movimento fazendo a camiseta deslizar um pouco, revelando a curva suave do ombro. "Tô só cansado", menti, tomando um gole rápido para evitar seu olhar. Mas Mariana não parecia convencida. Ela se aproximou, colocando uma mão no meu braço, um toque tão leve que parecia acidental, mas que enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. "Se precisar conversar, sabe que pode contar comigo, né?" Ela disse, os olhos castanhos fixos nos meus, como se procurassem algo que eu não queria revelar. Eu assenti, engolindo em seco, e saí correndo para a universidade, precisando de ar, de distância, de qualquer coisa que me tirasse daquele apartamento que parecia cada vez mais pequeno. Os dias seguintes foram uma batalha interna. Eu tentava me jogar nos estudos, nas partituras, nas conversas com os colegas, mas Mariana estava em todos os lugares. O jeito como ela ria, como mexia no cabelo, como se movia pela casa, com uma leveza que lembrava uma dançarina de samba, tudo isso se infiltrava nos meus pensamentos, como uma melodia que eu não conseguia parar de tocar. Meu pai continuava viajando e a ausência dele só tornava as coisas mais difíceis. Mariana parecia perceber minha luta, mas em vez de se afastar, ela continuava a orbitar ao meu redor, como se testasse os limites do meu autocontrole. Uma noite, ela me convidou para ir a um bar no centro da cidade, onde uma banda de samba estava tocando. "Você precisa sair um pouco, João. Não dá para viver só entre livros e partituras", ela disse com um sorriso que parecia prometer uma noite inesquecível. Eu hesitei, sabendo que estar tão perto dela, fora do ambiente do apartamento, era arriscado. Mas a ideia de passar outra noite lutando contra meus próprios pensamentos era insuportável. Então, aceitei. "Tá bom, mas só." O bar era um daqueles lugares típicos de São Paulo, com luzes coloridas, mesas lotadas e o som do pandeiro ecoando como um convite à dança. Mariana estava radiante, com um vestido vermelho que parecia feito para capturar todos os olhares. O tecido abraçava seu corpo como uma segunda pele, e cada movimento dela parecia coreografado, como se ela fosse a estrela de um show que eu não tinha ingresso para assistir. Sentamos em uma mesa no canto e ela pediu 2 caipirinhas. "Relaxa, João, hoje é noite de se divertir", ela disse, erguendo o copo em um brinde. O gelo tilintava no copo e o som parecia ecoar o ritmo acelerado do meu coração. Enquanto a banda tocava, Mariana começou a balançar o corpo ao ritmo da música, os quadris movendo-se de um jeito que lembrava as noites de carnaval. "Você não vai dançar?" Ela perguntou rindo, enquanto se levantava e estendia a mão para mim. "Eu não sei dançar samba", respondi, tentando manter a... "Vem, eu te ensino", ela insistiu, puxando-me para o meio do bar. Antes que eu pudesse protestar, estávamos dançando, ou melhor, ela estava dançando, e eu tentava acompanhar,
sentindo o calor do corpo dela tão perto que era quase impossível respirar. O toque das mãos dela nas minhas, o jeito como ela se movia, tão leve e confiante, fez meu sangue ferver. Por um momento, tu cassis com... Esqueci quem éramos, onde estávamos, e me deixei levar pela música, pelo ritmo, por ela. Quando a música terminou, estávamos ofegantes, rindo, e por um segundo, nossos rostos ficaram tão próximos que eu podia sentir o calor da respiração dela. Você leva jeito, sabia? Ela disse, com um olhar que parecia atravessar minha alma. Eu sorri, sem saber o que dizer, mas o momento foi interrompido por um grupo de amigos que se aproximou, elogiando a dança dela. De volta ao apartamento, Mariana estava mais solta, talvez por causa das caipirinhas, e continuou cantarolando enquanto tirava os sapatos. Foi divertido, né? Ela disse, jogando-se no sofá, o vestido subindo um pouco e revelando as coxas bronzeadas. Eu assenti, tentando manter o foco em qualquer coisa que não fosse ela. Vou tomar um banho rápido, ela anunciou, levantando-se e caminhando em direção ao corredor. Eu fiquei na sala, tentando me concentrar no som da televisão, mas minha mente estava em outro lugar. Minutos depois, ouvi o som da porta do banheiro abrindo, e Mariana apareceu, embrulhada em uma toalha, o cabelo molhado caindo sobre os ombros. Esqueci de pegar a roupa no quarto, ela disse com um tom casual, mas o jeito como a toalha abraçava seu corpo era tudo menos casual. Eu tentei desviar o olhar, mas era como se meus olhos tivessem vontade própria. Ela passou por mim, o perfume de sabonete misturado com... Você tá bem, João? Ela perguntou, parando por um momento, a toalha escorregando ligeiramente, revelando a curva do ombro e um pedaço da clavícula. Tô sim, respondi, a voz rouca, sentindo o calor subir pelo rosto. Mas eu não estava bem, meu corpo parecia gritar, e minha mente era um campo de batalha entre o que eu queria e o que eu sabia que era errado. Ela sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, e entrou no quarto, mas a porta não fechou completamente, e como um imã, meus olhos foram atraídos para o espaço entreaberto. Lá estava ela, de costas, deixando a toalha deslizar até o chão, a luz suave do quarto iluminando sua silhueta como uma obra de arte. Meu coração parou por um instante e antes que eu pudesse me convencer a virar o rosto, ela se virou como se tivesse sentido minha presença. João! Eu congelei, incapaz de me mover, enquanto ela se aproximava, agora vestindo apenas uma camisola leve que mal cobria o que precisava. Você não deveria estar aqui, ela disse. Mas não havia raiva na voz dela, apenas uma mistura de curiosidade e algo mais, algo perigoso. Eu só vim pegar água, menti, apontando para a cozinha. Mas meus pés não se moviam. Ela deu um passo à frente, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dela, o perfume de jasmim misturado com o vapor do banho. Você é um péssimo mentiroso, ela disse, com um sorriso que parecia desafiar todas as minhas defesas. Por um momento, o mundo parou. Nossos olhos estavam travados e o ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Minha mão tremia, querendo tocar, mas minha mente gritava para parar. Então, sem pensar, dei um passo à frente e nossas respirações se misturaram. Foi quando aconteceu. Nossos corpos se tocaram e, por um instante, tudo o que eu sabia foi um momento breve, intenso, como uma faísca que acende um incêndio antes de se apagar. Nós nos afastamos quase imediatamente, os dois ofegantes, os olhos arregalados com o peso do que quase aconteceu. Você precisa ir, ela disse, a voz trêmula, enquanto dava um passo para trás, segurando a camisola contra o corpo. Eu assenti sem dizer uma palavra e corri para meu quarto, trancando a porta como se pudesse trancar também os sentimentos que queimavam dentro de mim. Deitado na cama, o coração ainda disparado, eu sabia que algo havia mudado. Aquela faísca, aquele toque, era um caminho sem volta, e eu não tinha ideia de como lidar com o que viria a seguir. Enquanto tentava dormir, o som do chuveiro voltou a ecoar no corredor, como um lembrete de que Mariana estava ali tão perto e, ao mesmo tempo, tão fora do meu alcance. O som do chuveiro no corredor parecia um eco distante, mas dentro de mim ele ressoava como um tambor que marcava. Deitado na cama, com o coração ainda acelerado, eu tentava apagar o peso daquele momento com Mariana,
Aquele toque fugaz que havia cruzado uma linha que eu sabia que não podia ser desfeita. Meu quarto, com suas paredes brancas e a luz suave da cidade entrando pela janela, parecia pequeno demais para conter a confusão que tomava conta de mim. Eu precisava respirar, precisava pensar, mas tudo o que conseguia fazer era reviver o calor do corpo dela, o olhar que parecia me desafiar e ao mesmo tempo me implorar para parar. Na manhã seguinte, o apartamento estava silencioso, como se a própria casa soubesse do segredo que agora carregávamos. Desci as escadas com cuidado, quase esperando encontrar Mariana na cozinha, com aquele sorriso que parecia desvendar todos os meus pensamentos. Mas ela não estava lá. A mesa estava vazia, exceto por uma xícara de café fria e um bilhete com a letra dela. Saí para resolver umas coisas. O alívio veio misturado com uma ponta de decepção. Eu queria vê-la, mas também temia o que poderia acontecer se estivéssemos sozinhos novamente. Peguei o celular e rolei as mensagens, tentando me distrair quando uma ligação da minha mãe piscou na tela. João, meu filho, tudo bem por aí? A voz dela, tão familiar, tão cheia de carinho, trouxe um aperto no peito que eu não esperava. Ela começou a contar sobre a vida na Bahia, sobre como as coisas estavam mudando. Sabe, filho, encontrei alguém. Ela disse, hesitante. Ele é um homem bom, cuida de mim. Acho que estou pronta para começar de novo. As palavras dela caíram como uma onda, levando embora o chão sob meus pés. Minha mãe, que havia dedicado tantos anos a mim, agora tinha sua própria vida, seu próprio futuro. Eu deveria estar feliz por ela, mas em vez disso, senti um vazio, como se o último pedaço da minha antiga casa na Bahia tivesse Fico feliz por você. Respondi, forçando um tom leve, mas minha voz tremia. Quando desliguei, sentei-me no sofá, olhando para o nada. Meu pai tinha Mariana, minha mãe tinha um novo amor e eu estava perdido, preso entre a culpa do que havia feito e o desejo que ainda queimava. O apartamento, com sua vista brilhante de São Paulo, parecia um palco onde eu não sabia mais qual era o meu papel. Quando Mariana voltou, já era noite. Eu estava na sala, tentando me distrair com um livro de partituras, mas minha mente estava longe. Ela entrou, carregando sacolas de compras, o cabelo solto e um vestido leve que parecia flutuar com cada passo. Oi, João, ela disse com um tom que tentava soar normal, mas que carregava uma tensão que nós dois sentíamos. Tudo bem? Eu assenti, sem olhar diretamente para ela, com medo. Vou guardar essas coisas, ela disse, dirigindo-se à cozinha, mas algo na voz dela parecia diferente, como se ela também estivesse lutando contra seus próprios demônios. Nos dias seguintes, tentamos manter uma rotina normal. Eu ia à universidade, ela saía para trabalhar e meu pai, ainda em viagem, ligava de vez em quando, alheio ao que se passava entre nós. Mas o ar no apartamento estava pesado, como se cada canto guardasse o eco daquele momento proibido. Mariana começou a evitar ficar sozinha comigo, mantendo as conversas curtas, os olhares distantes. Eu fazia o mesmo, mergulhando nos estudos, nas músicas, em qualquer coisa que me mantivesse ocupado. Mas, por mais que tentássemos, havia momentos em que nossos caminhos se cruzavam e a tensão voltava, como uma corrente elétrica que ninguém podia desligar. Uma noite, tudo mudou. Meu pai voltou de viagem, trazendo consigo uma energia. Ele estava animado, contando histórias de reuniões bem-sucedidas, enquanto Mariana o ouvia com um sorriso forçado. Durante o jantar, ele anunciou que teríamos uma festa no fim de semana, uma celebração da empresa no terraço do prédio. Vai ser bom para você, João, conhecer algumas pessoas, fazer contatos, ele disse, batendo no meu ombro. Eu assenti, mas meu olhar cruzou com o de Mariana por um instante, e vi nela o mesmo conflito que eu sentia. A festa foi um espetáculo típico de São Paulo. Luzes coloridas, música alta e o som de risadas misturado com o tilintar de copos. Mariana estava deslumbrante, com um vestido preto que parecia feito para capturar todos os olhares. Ela circulava entre os convidados,
sorrindo, conversando, mas eu podia ver a tensão nos seus ombros, no jeito como evitava me olhar diretamente. Meu pai, por outro lado, estava no centro das atenções. Eu fiquei em um canto, segurando um copo de caipirinha que não tinha coragem de beber, observando-a de longe. Quando a música mudou para um samba mais lento, Mariana foi puxada para a pista por um dos convidados, um homem de terno caro que parecia conhecer cada passo da dança. Eles giravam juntos e o jeito como ela se movia, com uma graça que parecia desafiar a gravidade, fez meu estômago revirar. Eu não sabia se era ciúmes, raiva ou algo mais, mas cada risada dela, cada toque do homem no seu braço, era como uma faca. Você tá bem, João? Meu pai perguntou, aparecendo ao meu lado. Tô sim, menti, forçando um sorriso, mas ele não parecia convencido. Você tá diferente. Alguma coisa te incomodando? Eu balancei a cabeça, incapaz de responder, e saí do terraço, precisando de ar. No corredor do prédio, longe do barulho da festa, apoiei-me na parede, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. João? Era Mariana, o rosto iluminado apenas pela luz fraca do corredor. Você saiu tão de repente? Aconteceu alguma coisa? A voz dela era suave, mas havia uma preocupação genuína que me desarmou. Só precisava respirar, respondi, evitando seus olhos. Ela se aproximou, o perfume dela me envolvendo como uma memória que eu queria esquecer. Você não pode continuar fugindo assim, ela disse, a voz quase um sussurro. E você? Retruquei, finalmente olhando para ela. Você também está fugindo, não tá? Por um momento, ficamos em silêncio, o ar entre nós carregado de tudo o que não dizíamos. Então, como se o mundo tivesse parado, ela deu um passo à frente e eu fiz o mesmo. Nossos corpos se aproximaram e antes que eu pudesse pensar, nossas mãos se tocaram. Foi como se uma chama tivesse sido acesa e por um instante deixamos o desejo falar mais alto. Não havia palavras, apenas o calor da pele dela, o ritmo acelerado das nossas respirações. Mas tão rápido quanto começou, terminou. Ela se afastou, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, a voz trêmula antes de virar as costas e voltar para a festa. Eu fiquei ali, no corredor, com o coração batendo como um tambor de escola de samba, sabendo que tínhamos cruzado uma linha que não podíamos ignorar. A culpa pesava, mas o desejo ainda queimava, e eu não sabia como escapar daquela dança perigosa que estávamos criando. Enquanto ouvia o som distante da música vindo do terraço, peguei meu celular e vi uma mensagem da minha mãe. Filho, vem me visitar na Bahia quando puder. Tô com saudade. As palavras dela foram como um soco, um lembrete de tudo o que eu estava arriscando. Sentei-me no chão do corredor, a cabeça entre as mãos, tentando encontrar um caminho que me tirasse daquele labirinto de emoções,